Amém, irmãos. Bom dia. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, por favor. Muito obrigado. Conforme o pastor Sérgio disse, a gente está, durante esse ano todo, a gente organizou, estamos orando, pedindo a Deus, e a gente quer fazer o ano todo, cada mês, focado numa área de ensino, numa área de ministração específica para nós. Primeiro mês de janeiro, fevereiro, na verdade, a gente iniciou em fevereiro, de fato. A gente falou sobre a fé, falamos de três domingos sobre fundamentos de fé, e esse mês de março, o tema será visão de ganhar vidas, visão de salvação, visão de uma igreja que tem uma missão, um propósito. Então, esse é o tema desse mês. A gente vai estar o mês todo trazendo o ensino sobre a nossa missão como igreja, beleza? E essa ministração aqui, irmãos, eu queria fazer algo rapidinho aqui, que faz tempo que eu não faço. Ela é fruto, o que a gente vai conversar aqui, é fruto da nossa leitura sistemática do Novo Testamento. Quantos sabem aqui que a igreja, sabem, né? Não estou perguntando quem está fazendo, mas quantos sabem que a igreja está lendo o Evangelho, todo o Novo Testamento? Sabem, né? Não é quem está lendo não, tá, gente? Todo mundo sabe, muita gente sabe. Nós, irmãos, estamos fazendo isso com um intuito. É um programa de leitura em que todo dia, um capítulo por dia, às vezes 2, mas não passa de um capítulo por dia do Novo Testamento. E a função disso, irmãos, que é o que eu queria falar com vocês... Oi? Falou uma coisa? O que eu queria falar com vocês, a função disso é que nós, como os discípulos de Jesus, você sentado aí, eu aqui, quem está trabalhando, ou seja, quem é discípulo de Jesus, precisa ter a responsabilidade de se autoalimentar da palavra de Deus. A gente precisa tomar para a gente a responsabilidade de não depender de um pastor alimentar a gente todo domingo. O pastor, as nossas reuniões aqui, elas são complementos, irmãos. A gente vem aqui para recarregar, lógico, mas essa não é a base da nossa vida. A base do discípulo não é chegar aí para a igreja todo domingo para ali receber uma palavra e vai pegando aquela palavra e vai gastando ela na semana. Não. Nós precisamos ter a responsabilidade de diariamente alimentarmos a nossa alma, a nossa vida com as palavras de Jesus, com a Bíblia, com os ensinamentos da Bíblia. Então, o intuito dessa leitura sistemática, e você, meu irmão, vou te falar, você e eu precisamos fazer. É uma questão de necessidade. Se eu e você não nos autoalimentarmos da Bíblia, da oração e das disciplinas que levam, que fazem a gente experimentar mais de Deus, a gente vai morrer na fé, meu irmão, é fato. A gente não aguenta só de domingo. A gente vai morrer, vai naufragar e vai acabar sucumbindo. Vamos ser despedaçados pelo mundo. E o mundo não está de bobeira, irmão. O sistema não está de bobeira. O diabo não está de bobeira. Ele está, de fato, para acabar com a gente. Então, faz tempo que eu não falo sobre isso. Incentivar você e a mim, irmãos, a estar diariamente, pelo menos um capítulo por dia, seguindo o plano. Esse ano está bom porque tá só o Novo Testamento. Eu prefiro assim, honestamente. Comece com o Novo Testamento. Comece ali com a vida de Jesus. Na verdade, não. Fique a vida inteira com a vida de Jesus. Mas se você tem dificuldade de ler a Bíblia toda, entender o Antigo, fica no Novo Testamento. Já vai ser suficiente para alimentar a tua fé e fazer você frutificar. Então, eu queria incentivar, desafiar você e a mim a fazermos a leitura sistemática da Bíblia. Se você precisa do papelzinho, eu estava lendo muito a Bíblia no celular, mas eu parei um pouco e estou voltando para o papel. Se você precisa do papelzinho, irmãos, fala com a gente, você vai acabar esquecendo. Fala com a gente que a gente vai entregar para você o plano de leitura e você começa amanhã ou hoje. O que passou para cima você deixa para depois você coloca em dia. Começa hoje a marcar ali dia a dia e você vai ver quanto que você vai crescer. Outro dia rolou um vídeo aí na internet de um cara falando, quem lê a Bíblia 4 vezes por semana
ele vai ver resultados de transformação na vida dele. Se ficar lendo uma vez só, não tem condição, irmão. Então, queria incentivar você e a mim, tá? A autoalimentação. Quem se autoalimenta não chega para o pastor e fala assim, eu vou embora porque essa igreja não tem alimento. Não fala isso, entendeu? Quem se autoalimenta não vai chegar, vou embora porque ali não tem alimento para mim. Não, por quê? Porque ele já se alimenta todo dia. E aqui ele come também, amém? Então, autoalimento e responsabilidade, irmão. Em nome de Jesus, a gente tem que chamar isso para a gente. A gente precisa deixar de ser escravo do que os outros fizeram com a gente, escravo da opinião dos outros. A gente precisa largar o passado para trás, meu irmão. Se pessoas te feriram no passado, larga isso, meu irmão, no nome de Jesus. Não deixa a tua vida, a minha vida, ficar presa com o que as pessoas fizeram com você, com o que alguém faz com você no seu dia, não. Cristo chamou a gente para a liberdade. E você e eu só vamos experimentar essa liberdade, de fato, que é a liberdade que Jesus andava, se a gente se alimentar da Bíblia. Não tem como. Não tem como. Não tem outro lugar. Beleza? Então vamos fazer isso, irmão. Vamos tomar essa responsabilidade para a gente aí. Então a gente está no mês de março, tema ganhar vidas. A igreja tem um propósito. E a motivação, e o propósito dessa mensagem aqui é o seguinte: despertar na gente, resgatar a gente para a motivação correta, resgatar a gente para o propósito correto de Deus na nossa vida. Resgatar eu e você, resgatar mesmo, irmão, porque às vezes a gente está afundando porque desviamos do propósito de Deus. Estamos entretidos com várias outras coisas, menos com o propósito de Deus. Então essa palavra aqui que a gente vai ler, vai resgatar a gente desse lugar perdido, que só gera insatisfação e infelicidade. E vai botar a gente de novo no caminho do propósito de Deus. Por quê? Esse é o objetivo dessa mensagem. Esse é o objetivo que essa palavra que Deus tem para mim e para nós nessa manhã. Resgatar a gente para o propósito, para o lugar da felicidade plena, do lugar da realização, do lugar certo. Por que, irmãos, que eu estou falando isso? Que quando a gente, vou tirar por mim, quando a gente se converte, Jesus resgata a gente, Jesus toca na nossa alma, cura nossas feridas, nos dá alegria, nos dá esperança, nos dá futuro. A gente começa a viver a nossa vida, e se a gente não vigiar, a gente começa a se afastar lentamente do propósito de Deus. A gente começa como discípulo, porque é o seguinte, quando Jesus chama alguém para ser seu discípulo, se você ler aqui na Bíblia, se a gente ler aqui no Novo Testamento, a gente vai ver, meu irmão, que os discípulos, antes de Jesus, eles tinham um propósito de vida, eles tinham seus objetivos de vida, antes de Jesus. Eles trabalhavam, tinham o seu propósito, mas quando Jesus entrou na vida deles, mudou, irmãos. Quando Jesus entrou na vida dos discípulos, os objetivos das vidas dos discípulos ficaram em segundo plano. Eles entraram nos objetivos de Deus. Quando Jesus chamou os discípulos lá 2000 anos atrás, a Bíblia é clara, eles largaram tudo e seguiram Jesus. Jesus falou assim, agora você tem um novo destino, você tem um novo propósito de vida. Você tem novo objetivo na sua vida. Mas e os antigos? Você vai submeter ao propósito principal. Quer dizer que agora eu vou ter que largar tudo? Não, meu irmão. Vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar sonhando. Mas eu quero comprar o carro. Vai continuar tendo seu sonho de comprar o carro, vai continuar fazendo tudo. Só que a gente vai pegar todos esses objetivos que nós temos e submeter a um objetivo maior. A um objetivo de Deus, irmão. Esse é o problema. A gente, às vezes, por não conhecer as Escrituras, irmãos, e por não nos submetermos aos ensinos de Jesus, a gente começa a caminhar com Jesus, daqui a pouco a gente está assim, não, a fé é para me dar coisas. A fé é para que me ajude a conquistar os meus objetivos. A fé é para que eu vença. É para que eu vença? Sim, meu irmão. Por que não? A fé é sim para que você tenha garra, determinação, sonhe, alcance, conquiste, mas isso está debaixo de um objetivo maior. Se não tiver debaixo desse objetivo, se eu estiver usando a fé só para fazer a minha vida melhorar, eu estou adulterando o ensino de Jesus. Eu vou estar... E aí a Bíblia fala... Oi? Eu vou estar usando, se não tiver debaixo de um propósito maior. Isso que eu queria que a gente entendesse essa noite. Nessa manhã. Pedro,
Jesus chamou Pedro e chamou Paulo, mas Pedro e Paulo somos eu e você, irmãos. É o mesmo. A igreja que está aqui relatada há 2020 anos atrás é a mesma de hoje, não mudou. Isso aqui não é uma história que aconteceu e que... Não, a igreja continua ao longo dos anos. Até hoje é o mesmo propósito de vida que Deus deu para Paulo, Deus deu para Pedro, Deus deu para os 12, para vários outros. É o mesmo propósito que Ele tem para mim e para você, não mudou. Então, a gente precisa sair corrigir a nossa motivação de, agora eu sou cristão. Pô, mas às vezes a gente vive como cristão igual todas as outras religiões. É só uma coisa para me ajudar. A religião é só uma coisa para me dar sentido, para me ajudar a avançar. Não, o evangelho não é isso, irmão. Em nome de Jesus. E na mesma proporção que Jesus vem com a sua palavra consolando o meu coração, porque Ele me deu uma nova vida. Importante isso aqui. Aqueles que creem sabem que quando eles aceitaram a Cristo, quando Cristo aceitou eles, quando Cristo nos aceitou, a gente ganhou uma nova vida para se viver. A gente morreu para a vida passada, é isso que a Bíblia ensina. E a gente ganhou uma nova vida. Então, acho que eu acabei me perdendo no que eu ia falar, mas não tem problema. Então, esse é o motivo dessa mensagem. Trazer a gente para a realidade correta. Trazer a gente para a realidade de Cristo, irmãos. Infelizmente, isso não é muito falado, mas esse é o motivo dessa mensagem. Então, vamos lá, Marcos 3. Eu estou em Mateus. Marcos 3. Foi mal, gente. Estava assim. E outra vez entrou, isso aqui é Jesus. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Ou tem outras palavras que eu não me lembro agora. Como é que está a tua Bíblia aí? Atrofiada. Ainda tinha ressequida. Então entrou, Jesus outra vez foi para a sinagoga. Jesus ia para a igreja, irmão. A igreja na época, vamos supor assim, embora a gente não seja judeu de sangue, né? A igreja, Jesus estava todos os dias na sinagoga ensinando. Então ele entrou de novo e entrou, vamos lá, versículo 2. Entrou o homem com a mão mirrada no meio da igreja. Aí vamos lá, versículo 2. E estavam observando Jesus para saber se ele curaria no sábado, para o acusarem. Versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada. Jesus disse ao homem, levanta-te e vem para o meio. Jesus falou para o homem com a mão mirrada, rapidinho, sinagoga cheia, Jesus entrou e começou a ensinar. Essa mesma passagem, lá no Evangelho de Mateus, complementa que Jesus estava ensinando na sinagoga. Então Jesus estava lá ensinando. Quando ele estava ensinando, entrou o homem com uma mão atrofiada, um cara, uma pessoa com necessidade. Aí quando ele entrou, todo mundo, não é só os fariseus, muita gente que estavam ali começou a olhar para Jesus para quê? Porque era um dia de sábado e a lei dizia que não podia, não era bem assim curar no sábado. Então eles olharam para Jesus e falaram, a gente está querendo pegar esse cara no erro. Vamos ver se ele vai fazer o que a lei manda. Se ele vai curar o cara ou se ele não vai curar. Aí Jesus percebeu essa intenção dos homens. Chegou o cara, levanta. Você está com a mão aí atrofiada, levanta. O cara levantou, coitado. Agora você vem aqui para o meio. Jesus chamou o cara para o meio. Essa era a cena, gente. Vamos lá. Versículo 4. E perguntou-lhe, Jesus perguntou a todos, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. Versículo 5. E, olhando para eles em redor com indignação, Jesus olhou diante do coração deles e da resposta deles, Jesus olhou para todos em volta. Olha aqui, ó, olhando para eles. Jesus olhou assim em volta. Imagina Jesus fazendo uma olhada assim, ó, com ira. A palavra indignação, na sua origem, é ira. É raiva, irmão. Sabe quando você sobe uma raiva dentro de você? Indignação. Esse foi o sentimento que Jesus teve na hora. Pausa. É uma coisa que eu repito sempre para mim, e eu vou repetir para vocês. Irmãos, a Bíblia fala
que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é o próprio Deus. A Bíblia ensina que que o mundo foi criado através de Jesus, para Jesus e por Jesus. Então, toda vez que você olhar um comportamento de Jesus, esse é Deus. É o Deus lá que a gente sabe que está lá no céu, que criou tudo. Então, Jesus e Deus são um só. Então, Jesus era a expressão exata, ainda fala assim a Bíblia, exata. Exatidão é um negócio que não tem erro. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, nesse momento aqui, Deus olhou para todos com ira e indignação. Deus olhou para todos com ira e indignação. Aí estamos no 5 ainda, vírgula, condoendo-se da dureza de seus corações. Condoendo-se, é porque eu olhei aqui, mas eu não, se eu for lá na Bíblia ver o significado, vai ser... Não, o condoendo-se. Tem diversas traduções. Entristecido, tem... não vou poder ler agora, para a gente entender mais o que significa, o que Jesus sentiu na hora. Porque ele viu o coração, a dureza do coração daqueles homens e se condoeu com aquilo. Sofreu, lembrei aqui agora. Ele sofreu porque aqueles homens tinham corações duros. Indignado, condoendo-se, vamos lá? Na dureza do seu coração, o versículo diz, disse ao homem, o cara estava no meio lá aguardando tudo, né? Estende a mão. Disse ao que precisava de misericórdia, irmão. Deus disse para o homem que estava sofrendo, que estava precisando de uma palavra, que estava precisando conhecer o Deus daquela sinagoga. Aquele homem precisava conhecer quem era o Deus daquela sinagoga. E talvez aquele homem já tinha ido diversas vezes naquela sinagoga. E tinha entrado, saído, e ninguém, nem aí para o cara. Talvez não, meu irmão, eu tenho certeza que esse homem, a Bíblia não está escrito aqui, mas esse homem talvez estava direto na sinagoga, esperando um ato de misericórdia do Deus da sinagoga, em seu favor, porque ele tinha mão mirrada. Mão mirrada, meu irmão, você vai ter dificuldade para trabalhar, você vai ter dificuldade para tudo. Então, Jesus falou, estende a mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída as mãos. Ficou sã, como Jesus curou o homem. Jesus curou o homem. Versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Ao invés dos irmãozinhos, né? Depois a gente vai chegar lá na gente. Em vez dos irmãozinhos ficar com o coração feliz porque Jesus curou, eles ficaram com mais ódio de Jesus ainda, porque ele curou o cara e fala assim, vão matar ele. Vamos entender o contexto, irmão. Jesus aqui, nesse contexto, nessa situação relatada, ele vinha fazendo milagres. Quando ele foi batizado por João, a Bíblia está relatando diversos milagres. Curou um, curou outro, curou. E fora os milagres que ele realizou aqui, teve milhões, ou milhares, ou centenas de mais milagres que ele fez que não estão relatados aqui. João fala isso. João fala assim, um dos escritores dos evangelhos fala assim, poxa, se eu fosse escrever tudo que Jesus for, não ia caber aqui. Então Jesus, meu irmão, Jesus chegou, foi batizado e começou a fazer milagre e a ensinar. Ele ia para o templo, ensinava o povo e saía para a rua e praticava aquilo que ele ensinava. Entendeu? Jesus ia para o templo, falava de Deus, nosso Deus é bom, nosso Deus é misericordioso. Ensinava. Nosso Deus, vocês precisam. Da porta para fora, ele praticava o que ele falava lá dentro. Então, ele ensinava, ia para a rua e praticava. Isso causou um alvoroço. Causou alvoroço por quê? Jesus era procurado por muitos. A Bíblia fala que multidões apertavam ele. E muitos necessitados. E Jesus curava todos. Então, essa é a situação, esse é o contexto. Ele ensinava, curava.
A gente pode ganhar, como a gente está falando de salvação, irmãos, a gente pode ganhar muitas vidas. A gente pode encher esse lugar de pessoas. Mas a gente pode perder a motivação do nosso coração. Fazer o que é certo com a motivação errada. Aqueles homens dentro da sinagoga, Israel vivia uma reforma religiosa nesse tempo aqui. Aqueles homens daquela época, o povo daquela época, começou a ir para a igreja. O povo daquela época começou a ler a lei. Começou de novo a se apegar à sua religião. O povo daquela época começou a dar dízimo de novo. Eles estavam avivando no coração deles a sua religião. Então, naquela época que Jesus vivia, era uma época de sinagogas cheias, porque estava todo mundo se voltando para Deus. Estava todo mundo procurando se acertar com Deus. Estava todo mundo procurando fazer o que é certo. Mas mesmo numa... Aqui eu queria... Desculpa minhas pausas aqui, irmão. Mas mesmo numa sinagoga cheia... Olha a cena, irmãos. A gente está no mês que a gente está falando de ganhar gente para Jesus, amém? Ganhar gente para Jesus. Essa é a nossa missão, irmão. É anunciar o Evangelho. A gente carrega dentro da gente a mensagem do Evangelho. A gente carrega dentro da gente uma ordem para compartilhar dessa mensagem. Mas naquela época, mesmo as igrejas, as sinagogas lotadas, todo mundo dizimando, ou seja, todo mundo estava ofertando do seu dinheiro, todo mundo jejuando, todo mundo que eu digo numa forma figurativa. Irmão. As pessoas estavam procurando fazer certo. Poxa, imagina uma igreja cheia, todo mundo fazendo tudo certinho. Como é que você imagina Deus? Sorrindo, né? Eu imagino, sim. Falei, pô, nesse aqui era para Jesus estar feliz. Pô, tá a igreja cheia, estão pregando, estão ganhando gente, pô, estão jejuando, estão orando, estão dizimando. Por que Jesus está virado, irmão? Por que Jesus está virado? Então, se tudo estava dando certo para eles, se tudo estava tranquilo, sinagogas cheias, mas Jesus indignado. Será que igreja cheia é sinônimo de aprovação de Deus? E se Jesus entrasse aqui hoje, irmãos, na nossa igreja? Vamos puxar isso aí para o nosso... Vamos sair lá dos tempos antigos, vamos puxar a gente para a nossa realidade. Se Jesus entrasse hoje aqui na CCR, entre nós, ele ficaria feliz ou ele ficaria indignado? Ou se ele entrasse nos megatemplos, primeiro eu coloquei aqui, megatemplos, mas Jesus falou, não, para com esse negócio de megatemplo aí, meu filho. Traz isso para você, não se esconde atrás dos outros, de quem faz errado, não. Você, o negócio é com você. Aí eu falei, caramba, se Jesus fosse lá na CCR, aí Jesus falou assim, não, vem com essa não. E no seu coração, se eu chegasse no seu coração hoje, eu vou ficar feliz ou vou ficar indignado com o que está dentro de você? Na minha casa. Se Jesus entrar na minha casa hoje e começar a conviver comigo, com a minha esposa, com o meu filho, ele vai ficar feliz ou ele vai ficar indignado? Tudo dizia que era para ele ficar feliz, tudo externo. As coisas estavam acontecendo, estava tudo funcionando, mas Jesus está virado. O que tem no nosso coração, irmãos? Qual é a motivação do nosso coração, que é o que a gente está tratando aqui hoje? O que vem antes da gente ganhar as vidas? O que vem antes da gente ficar doido para falar do amor de Deus? O que vem antes disso? Vem a nossa motivação, irmãos. Jesus estava indignado porque aqueles homens estavam fazendo o que é certo com a motivação errada. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu ouvi isso de um pastor uma vez que eu fiquei chocado. Fazer o que é certo com a motivação errada é pior do que quem está fazendo lá no mundo errado. É pior do que quem está lá fora fazendo tudo errado. Ah, não, isso é mentira, não, isso é verdade. Olha a parábola que Jesus falou. Jesus falou assim, o reino de Deus é igual a um homem, a um pai. E ele falou assim para 2 filhos, vai lá e vai trabalhar na minha vinha. Vai trabalhar lá no meu campo. Um deles falou assim, eu vou. Respondeu o quê? Obedeceu, irmão. Respondeu positivamente, eu vou te obedecer. É para eu ir? Vou. Mas não foi. Não foi. Disse que ia, mas não ia. E o outro foi? Não foi. Disse que ia, mas não foi. Disse que ia, mas não ia. Disse que ia, mas não foi. O segundo falou assim, não vou não.
Não vou. Fez errado, desobedeceu, mas depois se arrependeu e foi. Jesus falou, quem saiu justificado? Foi o cara que se arrependeu e foi. Então, dizer sim para Jesus, dizer sim, obedecer, fazer o certo, meu irmão, não significa muita coisa. O que significa muita coisa para Deus é como está o meu e o seu coração. Como é a nossa motivação ao fazer o que é certo. A minha vida em Deus, ela começou a mudar, irmãos, quando eu comecei a perguntar qual é a minha motivação. Por que eu já tinha tempo de igreja, irmão. Por que eu estou na igreja? Por que eu dou o dízimo? Por que eu me santifico? Aí Deus começou a tratar, como Jesus queria tratar aqui nessa passagem. Jesus queria tratar, o que a Bíblia fala aqui? Ele se condoeu por causa da dureza do coração. Fala de quê, irmãos? Fala de motivação, de desejo. Tudo que você quer, tudo que eu quero, está tudo no nosso coração, as nossas intenções. As nossas motivações estão no nosso coração, estão nas nossas intenções. Então aqueles homens diziam sim para Jesus, jejuavam, mas era um sim de aparência. Era um sim, era uma obediência de aparência. Era uma obediência de púlpito de igreja. Sabe o pastor que acha, assim, não, eu estou pregando, irmão. Eu vou lá todo domingo, estou pregando, estou obedecendo. Não, irmão, não é isso não. Eu estou falando do amor de Deus, todo domingo eu estou lá na igreja pregando. Ô Deus, não é isso não. Isso aí é obedecer de púlpito. É obedecer de igreja. É obedecer de lábios. Deus fala isso para Israel. Deus, em determinado momento, falou assim para ela, vocês me adoram, mas é só com a boca. Vocês me adoram, mas é tudo de boca. Vocês estão indo para o templo todo dia, vocês estão jejuando, orando, vocês estão me procurando todo dia. E mais, não é só isso não, vocês estão querendo, a Bíblia é clara quando Deus fala isso através do profeta Isaías. Vocês estão querendo me conhecer. Olha isso, irmãos. As pessoas estavam interessadas em conhecer a Deus, não era só ir para a igreja. Vocês procuram me conhecer, mas vocês me adoram só de lábios. O coração de vocês está longe. Olha o que Deus fala. O coração de vocês está longe, lá no profeta Isaías. Então, irmãos, em nome de Jesus, só você e Deus sabe o seu coração. Às vezes, você e eu nem sabemos o nosso coração de verdade. Já viu quando você pergunta para alguém assim, mas a humanidade está ruim, é sempre a humanidade, né? Quando vai para ela, não, eu sou bom. Eu sou bom, eu faço o que é certo. Essa é a mentalidade do normal aí, gente. É o outro que é ruim, eu faço o que é certo. Essa é a mentalidade aí fora. Eu sou bom, eu não faço uma coisa errada. Então, ou seja, tadinho dessa pessoa, ela não conhece o próprio coração. Ela não sabe que ela está morta. A verdade é essa, irmãos. Quem não conhece Cristo, desculpa se você está aqui, se você não aceitou a Cristo ainda como seu Salvador. Eu falo isso porque a Bíblia ensina, mas eu falo com amor. Você precisa nascer de novo, cara. Você está morto, cara. Você precisa conhecer a verdadeira vida, cara. Desculpa, eu falo isso com temor no coração e com amor a você. Amor pela sua vida, pelo que Cristo fez por você, porque eu sei o que Ele fez pela minha. E eu não sou diferente de você, então Ele fez pela sua também. Você precisa nascer de novo. Então, só você e Deus sabe a motivação do seu coração. É isso que eu quero falar aqui hoje. Deus estava errado na igreja, ao invés de estar feliz. Por quê? Igreja cheia de dízimo, louvor rolando. Lá na sinagoga, ele tinha tudo para estar feliz. Por quê? A motivação deles estava corrompida pelo pecado. Eram movidos por tudo, menos por amor e compaixão. Eram movidos por tudo, menos por amor e compaixão. Irmão, essa palavra aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho autoridade nenhuma para poder pregar essa palavra aqui. Desculpa se você vai se chocar com isso. Eu não tenho autoridade nenhuma para poder pregar. Essa palavra é um confronto com a minha vida. Essa palavra é um desafio a mim que Deus me dá. Essa palavra aqui é um confronto porque eu botei ela, peguei ela e vi no meu dia a dia. Eu estou tendo misericórdia? Eu estou sendo movido por compaixão e por misericórdia? Quando alguém está sofrendo do meu lado no meu trabalho, o que eu faço? Eu me movo aqui até aquela pessoa para oferecer uma oração ou para oferecer um ouvido? Quando eu entro no Uber,
Eu botei para mim, irmãos, a gente tem esse problema. Esse problema não. Eu botei para mim esse ano. Estou até falando para publicar mesmo. Esse ano eu tenho que perder a vergonha de falar de Jesus para os outros. Eu tenho que perder a vergonha de falar de Jesus para os outros. Por que, Saulo? Você quer encher a igreja? Não, irmão. Porque Deus coloca pessoas na minha vida que estão morrendo do meu lado. Quando eu entro no Uber, irmão, no Uber, aquele cara ali que está dirigindo na minha frente, ele está morto nos seus pecados, indo para o inferno, essa é a verdade, ou ele é um filho de Deus que está ali exercendo o seu trabalho, ou ele está afastado de Deus, e ele precisa da minha palavra, irmãos. Ele precisa da minha palavra. Ele precisa que alguém se mova, um discípulo de Jesus se mova em compaixão a ele. Está entendendo? Ele precisa que alguém que se diz cristão, que representa o Cristo, que é movido pelo que Jesus era movido, por compaixão, por misericórdia, alguém que quebre a sua vergonha e fala assim, tudo bem, querido? Tudo bem. Cara, eu fiz isso por 2 vezes, vou te confessar aqui, preciso fazer mais, que eu pego Uber direto. Fiz isso por 2 vezes, 3 vezes, e as 3 vezes foi bênção. Ele precisa que alguém que é movido por compaixão fale assim, Senhor, eu estou cheio de vergonha, mas para o inferno com essa vergonha. Irmão, eu fiz isso aqui, o que eu vou falar? Irmão, eu só vou encontrar com você uma vez na vida, eu não sei se eu vou te ver mais. Eu não sei se eu vou te encontrar mais, cara. Eu não posso perder uma oportunidade de falar uma coisa para você. Cara, aí comecei, cara, Jesus morreu por você, cara. A vida passa, carro vai passar, dinheiro vai passar, a vida eterna não passa, cara. Cristo morreu pela sua vida, cara. O que eles fizeram? Se ajoelharam e aceitaram Jesus? Não, irmão. A maioria deles ficou assim, tá bom, obrigado, tá bom, obrigado. E daí? Eu semeei, irmão. A Bíblia ensina que o reino de Deus é um semeador que saiu a semear, irmão. O cara lá da roça. Ele pegou a semente dele, isso que me choca nessa mensagem. Ele não preparou a terra. Eu ainda tenho que estudar sobre isso, mas quando eu li isso, veio uma coisa no meu coração. Eu falei, peraí, se eu sou um semeador e eu tenho semente, ou seja, aquilo significa o meu sustento, aquilo vai gerar, eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou preparar a terra, né? Vou fazer preparação na terra, para que aquela terra brote e eu tenha o meu sustento. Não, a Bíblia fala que o semeador saiu a semear, irmão. Não preparou a terra, não. Eu vou estudar sobre isso, para poder meditar sobre isso. Oi? Oi? Não entendi. Aí. O semeador simplesmente chegou o quê? Pegou a semente dele? De Jesus falando, né? O semeador é Deus e a semente é a palavra. Pegou a semente dele e começou a semear. Saiu largando, meu irmão. Ele não reteve a semente. Aquela terra ali não vai me dar nada. Não, ele falou, aquela terra ali não vai me dar nada. Eu não vou botar aquela semente ali não vai me dar nada. Que isso, irmão? Não, ele falou, a minha função é semear. A função do semeador é o quê, irmão? A função do discípulo de Jesus é o quê? É semear, irmão. É semear, irmão. É pegar o que tem e a gente muitas vezes é retido por vergonha, por timidez, cara. Então, em nome de Jesus, cara, em nome de Jesus, a gente não pode reter a mensagem do Evangelho por vergonha. A gente não pode reter a mensagem do Evangelho porque a gente está com vergonha do que o cara vai pensar de mim, irmão. Mas ele não aceitou Jesus na hora. A Bíblia fala o quê? Olha o que Paulo fala. Uns plantam, jogam a semente, outros regam, e vai chegar uma hora que um vai colher. Quem dá o crescimento é Deus, ele fala, né? Então, a gente fica chateado às vezes porque a gente não ganhou ninguém para Jesus ainda. Mas o quanto que você está semeando? No final, quem vai ganhar somos todos, porque você fez parte de uma semeadura na vida daquela pessoa. Então, irmãos, da mesma forma que a Bíblia vem e nos consola com graça, com amor, afinal de contas, agora nós temos um Pai que foi melhor do que o nosso Pai. Infinitamente melhor do que o nosso Pai. Nós temos um Pai que cuida da gente, que a gente tem sempre acesso a Ele, amor, graça, misericórdia. Mas o mesmo Evangelho que faz isso é o Evangelho que vai te cutucar, irmão. É o Evangelho que vai te falar, opa, levanta. Olha o que está escrito aqui, abre por gentileza comigo em... Nathalie me compartilhou isso com a gente, eu queria compartilhar com vocês.
Mateus 9,35. A gente está no templo ainda, tá? A gente vai voltar para lá para terminar a mensagem. Mas olha o que diz em Mateus 9,35, irmão. Abre aí que eu vou ler aqui. Olha o que Jesus falou. O mesmo evangelho que vem e consola, que dá esperança, que dá amor, é o evangelho que fala assim, rapaz, levanta daí, cara. Levanta daí, cara. Para de ser ovelha gorda. Para de viver para você mesmo, cara. Sai daí, levanta daí agora. É o evangelho que incomoda. Tem um cara que fala assim, o evangelho não é um gatinho, irmão. Chega assim, ai, bonitinho, tal, você é bonitinho. Não, o evangelho é um leão. O que a gente tem que fazer? Ele fala, né? Só abre a jaula, meu irmão. Deixa o leão fazer o estrago. Só isso, ele fala isso. O evangelho, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala que Deus fala assim, ó, eu sou o Deus que firo. Pô, que absurdo, Saulo. Deus é o Deus que faz ferida em mim? É o que a Bíblia fala. É o Deus que vou lá e firo você. Mas sou eu que vou lá e curo a ferida. Por que ele fala? Porque aquele que ama, disciplina o seu filho. Quem disciplina, ama o seu filho. Então, o evangelho é assim, irmão. Ele vai te dar esperança para você alcançar seus objetivos, mas ele vai falar assim, você está sendo egoísta. E isso é engraçado, né? Não é com acusação, né? Isso é um negócio que você vai desenvolver conforme você for buscando a palavra. Porque muita coisa está na nossa cabeça. A gente se autocondena, mas o evangelho e Jesus não condenam. Mas isso aí, meu irmão, você só vai descobrir se você buscar. Ninguém vai fazer isso por você. Você só vai afinar o teu relacionamento com Deus se você buscar se relacionar com Deus. Senão você vai falar assim, estou me sentindo acusado porque eu não preguei. Tá vendo, eu sou um horrível mesmo, eu não presto. Esse não é Jesus, irmão. Esse é você mesmo que está se acusando e o diabo vem e ainda fica te esfolando. Então a gente precisa ser sensível para ouvir a voz de Deus. Comigo é assim, cara, saio do Uber. Por que você não falou? Por que você não falou, cara? Às vezes eu sinto uma convicção no meu coração. Por que você não falou? Tu deixou a vergonha te vencer de novo, cara. Tu deixou a vergonha, sabe por quê? Aí eu começo, porque você está aqui no Uber para poder ir para o trabalho, para ganhar dinheiro. Será que não está aqui no Uber para anunciar o evangelho? Você não está aqui no Uber. E lá no seu trabalho, Saulo, você só fica lá, ganha dinheiro e vai para casa, né? Quem já recebeu uma oração sua? Sabe por quê, Saulo? Você está no teu trabalho para ganhar dinheiro, cara. Você está com o olho no dinheiro, cara. Você está no teu trabalho lá só para se sustentar, mais nada, né, Saulo? Aí eu fico assim, aí tu vai na igreja, volta para segunda-feira e vai para a tua vida, né, Saulo? Saulo, isso é egoísmo, Saulo. Você está sendo egoísta, você está usando a fé para os seus negócios, Saulo. A minha fé não é igual à fé da religião aí fora, não, Saulo. Eu te coloquei onde você está por um propósito. Você vai ganhar o teu dinheiro? Vai. Vai sustentar a tua casa? Vai. Mas você está naquele propósito ali para saber quem são as pessoas de mão ressequida que estão ali. Entendeu? Deus me colocou ali para saber quem são os leprosos que estão ali. Quem são aqueles que estão clamando para que um discípulo de Jesus seja movido por misericórdia, irmão. E não por ganância. Os fariseus estavam ali dentro, irmão, por ganância. Os fariseus eram aqueles que dominavam a lei de Deus. Agora você entende a ira de Jesus, né? Entende a ira de Jesus? E era com todos. Todos estavam dentro da casa de Deus por ganância. Todos estavam dentro da casa de Deus porque queriam se dar bem com Deus. Todos que estavam dentro da casa de Deus porque queriam se valer daquilo para suas vidas. Ninguém estava ali movido por misericórdia. Ou alguém estava, não sei. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para todos. Eu tentei me esconder atrás dos fariseus, mas ele falou, a Bíblia está falando que ele olhou para todos. Então tinha gente ali que não era pastor, que não era apóstolo, que era um simples seguidor, um simples judeu que estava lá por ganância, não era movido por compaixão. Então Jesus colocou eu e você dentro de onde você está hoje, para saber quem são os leprosos que estão ali, para que você se mova, você e eu, nos movamos em compaixão em favor a Ele. Irmão, a gente carrega uma mensagem, cara. E Jesus vai se indignar e vai se irar comigo e com você, tá? Ficar pregando esse negócio que Jesus é só bonzinho, não, meu irmão. Ele se indigna e ele ira com os seus filhos. Por quê? A motivação dele se corrompeu no caminho. Saímos do propósito principal e estamos vivendo só os nossos propósitos. Olha o que Jesus fala aqui. Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, o que eu falei? Ensinando, pregando as boas novas, ele era um mensageiro do reino, e curando todas as enfermidades. Ensinando, pregando a boa nova e curando as enfermidades. Vai.
Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Por exemplo, olha a cena, irmão, Jesus estava lá trabalhando. Estou aqui por uma missão. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma mensagem. Eu sou movido por compaixão. Esse era Jesus, esse era Deus. Esse é Deus. Curando, libertando. E aí ele já devia ter feito muito. Quando ele olhou, tinha uma multidão. Quando ele olhou, eu falei, caraca, meu irmão. Jesus, na sua humanidade, ele viu a multidão e falou, o que no coração dele teve? Compaixão da multidão. Misericórdia da compaixão, da multidão. Ele não falou assim, rapaz, isso aí vai tudo para o inferno. Isso aí, tá vendo, está no carnaval, vai para o inferno. Não quero nem saber que pegue fogo na Sapucaí, morra todo mundo queimado. Esse não é Jesus não, camarada. Esse não é Jesus não. Ah, mas não vou nem entrar no negócio da mangueira lá, velho, deixa isso para lá. Mas, esse não é o meu Jesus, é o meu Jesus. Não, deixa isso para lá. Entendeu? Esse não é o meu Jesus não, irmão. Mas beleza, nosso Jesus. Então Jesus viu a multidão, teve compaixão. Continua. Eram ovelhas, olha só esse detalhe. Eram ovelhas sem pastor. O que acontece? A multidão dependiam dos fariseus e dos sacerdotes do templo. Os sacerdotes do templo e os fariseus tinham a responsabilidade de ensinar, e eles ensinavam, porque em determinado momento Jesus fala assim para o povo, nas minhas palavras, tá? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Isso aí eu tomei para a minha interpretação. Jesus falou isso. Façam o que eles dizem. Eu não lembro exatamente agora, mas se você quiser, você me procura que eu li isso aí esses dias. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Ou seja, eles ensinavam. Eles ensinavam. Mas na hora de fazer como Jesus, da porta para fora, praticar, ou da porta para dentro, exercer misericórdia, ninguém praticava. Eles até davam, é um negócio muito doido, eles até davam esmola, irmão. Separavam uma graninha para dar esmola lá, para ajudar, mas era tudo com motivação corrompida. Então, o povo, os sacerdotes e líderes que deviam estar pastoreando a multidão, exercendo misericórdia, curando, libertando, eram eles. Só que eles estavam como ovelhas sem pastor. Jesus teve misericórdia delas, vai. Então disse a seus discípulos, a seara é grande. Meu irmão, veja Jesus assim, não vou dar conta. Não vou dar conta. É muita gente para mim. A seara é grande. Pensa nisso, cara. Ele estava curando. Aí depois ele viu uma multidão gigantesca. Ele falou, cara, eu não vou dar conta. Olha, eu estava lendo sobre isso. Eu não sei se isso foi, com certeza foi planejado por Deus, mas olha como é que surgiu a ideia de Jesus de levantar 12. Como surgiu a ideia de Jesus de levantar 12 discípulos? Eu estava lendo isso aí e eu falei, cara, está escrito, estou interpretando. Olha, Jesus viu uma multidão, falou, rapaz, a seara é grande. Falou para os seus discípulos, ou seja, tem muita gente precisando de amor e misericórdia. Tem muita gente precisando de graça, tem muita gente... Esse é Deus, tá, gente? Jesus é Deus, lembra? Tem muita gente precisando de misericórdia, de graça, de compaixão, do Evangelho. Tem muita gente morrendo. E aqueles que deveriam estar se importando com eles, estão cada um vivendo a sua vida. Ah, Saulo, mas isso é só para o pastor. Não, irmão. O Evangelho ensina que quando Jesus veio, acabou esse negócio. Acabou num certo sentido, negócio de diferença de pastor para membro. Acabou isso. A Bíblia fala que a igreja, eu e você, somos todos sacerdotes. A igreja chama, mas eu acabei de me converter. Você já é um sacerdote. Você é um cara que intercede por você e pelos outros. Esse é o sacerdote, irmão, pronto. O sacerdote é o cara que intercede por ele mesmo, ou seja, que se relaciona com Deus para ter perdão pelos seus pecados e pelos outros. Acabou, essa é a função do sacerdote. Ah, mas isso é só para o pastor, não. Então, eu tentei me esconder atrás dos fariseus, como discípulo. Falou, não, meu filho, o que está escrito lá em 1 Pedro? Vós sois nação santa, povo de sacerdócio real, tudo isso. Deus fez todos os cristãos sacerdotes. Então, somos nós que devemos olhar para a multidão movidos de misericórdia. Somos nós que devemos deixar que Deus encha o nosso coração de misericórdia. Aí o que ele falou? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Só era ele e mais alguns. Era só ele que estava trabalhando. Vai. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Olha o que Jesus falou. Peçam, pois, ao Senhor da seara, ou seja, Deus,
que envie trabalhadores. Para quê? Para a multidão que está sofrendo, irmão. Envie trabalhadores que se importem com aqueles que sofrem, que anunciam o evangelho, que não ficam, que se relacionam com o outro como uma oportunidade de tirar aquela pessoa do inferno, de pelo menos semear uma coisa na vida daquela pessoa. Aí o que ele fala? Peça a Deus que envie. Essa palavra é doce, né, irmão? Peça a Deus que envie trabalhadores. Até a Nathalie me falar, para mim, envie, uma coisa assim, vai filho, vai trabalhador, vai lá. Até a Nathalie, esse dia chegou para mim, caraca maluco, estava lendo a Bíblia aqui, aquela passagem lá da Seara, sei, fui pesquisar qual era o significado da palavra envie. Misericórdia, vou ler para você, isso aí eu tenho que ler. Qual é Mateus o quê? Na origem, porque as palavras têm uma origem, né, gente? A gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo através da origem das palavras. Vou ler para você o que significa aqui que a Nathalie compartilhou comigo. O que significa quando Jesus... O que significa... O que Jesus quis dizer quando ele falou, orem ao Pai da Seara que envie trabalhadores? O que significa? O que Jesus quis dizer? Vamos lá, 9:38. Ou mande, aí aqui, no meu aqui, rogai, pois, ao Senhor da Seara, para que mande trabalhadores para a Seara. Vou tocar em cima do mande aqui, para saber que palavra é essa, original. Palavra chamada ekbalo, do grego, significado, expulsar, expelir, mandar sair, com noção de violência, expulsar do mundo. Eita, ser privado do poder e da influência que exerce no mundo. Nossa, não vou nem ler isso aqui. Expelir uma pessoa de uma sociedade, banir uma pessoa de uma família. O que Jesus estava dizendo aqui, irmão? O que eu entendi disso aqui? Orem a Deus para que Deus expulse as ovelhas gordas que estão nas igrejas sentadas só comendo. Mas essa palavra também é usada para expulsar demônios. Aí, ó. A mesma palavra que Jesus falava assim, ó, sai dele em nome de Jesus, é a mesma palavra. Orem a Deus para que Deus pegue as suas ovelhas que estão sentadas lá na CCR. Desculpa, irmão. Isso aqui eu estou trazendo para a nossa realidade. Só existe pregação da Bíblia, eu ouvi um cara falar isso um dia, só existe pregação da Bíblia, de fato, uma pregação do Evangelho, se houver leitura do texto, com calma, porque o que a gente está falando aqui não é da nossa cabeça, é o texto bíblico. Se houver leitura do texto, gente, 47 minutos ainda, tá? Está acabando. Vai acabando. Se houver leitura do texto, se houver uma interpretação do texto, se a gente saber o que o texto bíblico está falando, de fato, e que a gente pegue aquela realidade do texto bíblico e aplique na nossa. Isso é pregação do Evangelho. O resto é coaching. Beleza? O resto é coaching de púlpito. Mas Jesus não vai falar de amor? Vai, claro que vai, mas ele também vai te corrigir e me corrigir, irmão. Só existe, se você for numa igreja, que o cara não lê o texto direito, não lê o texto com calma, porque é a palavra de Deus, é Deus falando, independente de quem está aqui, é Deus falando. Se não houver leitura do texto com calma, se não houver uma explicação do que o texto está dizendo, ou seja, contextualização, o que significa isso? Que eu posso pegar um texto aqui, tirar da Bíblia e usar para outras coisas. Entendendo o que eu estou falando? Aquele negócio, você usou um texto sem contexto. Posso pegar isso aqui, rapaz, vi aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Opa, aí começa, tudo posso. Não, você tem que entender o que ele quis dizer com isso, é o contexto. Se houver uma explicação do texto bíblico, e terceiro, tem que haver uma aplicação na nossa vida pessoal. Se não houver aplicação, é só história. Então, Deus falou assim, ore, Jesus falando para nós aqui da CCR, se você não é discípulo, se você não é daqui, não se sinta desafiado e não fique... se você é daqui também, pode ficar ofendido, irmão. Pode ficar ofendido que depois Deus vai curar você e eu. Porque eu fiquei... Entendeu? Mande ao Senhor da Seara da CCR, mande ao Senhor da CCR que expulse as ovelhas gordas da CCR, que estão ali só para se dar bem. Expulsem as ovelhas da CCR que esqueceram do propósito principal da vida delas, que é levar amor e misericórdia. Ore a Deus lá na CCR para que Deus expulse da igreja aqueles irmãos que só querem ir para o céu. Não, eu só estou aqui, eu só quero ir para o céu, meu irmão. Se eu chegar no céu, glória a Deus.
Quem aqui não quer ir para o céu, meu irmão? Eu quero, lógico que eu quero, mas não é só isso, irmão. Então, que Deus expulse essas pessoas da CCR. Para onde? Para o inferno? Não, velho. Que Deus bote essas pessoas para trabalhar, irmão. Que Deus bote essas pessoas para ter misericórdia, para que onde eles passam tenham misericórdia e seja uma pessoa que anuncia o Evangelho. Então, é uma mensagem de ira, de indignação, ou seja, Jesus, né? Aí voltando para Marcos 3 lá. Chega de vocês estarem dentro da casa do meu pai, que é um lugar que é chamado para ser conhecido como casa de oração, e você está fazendo negócio na casa do meu pai. Você está usando a casa do meu pai para fazer negócio. Ah, mas será que só eram os comerciantes que faziam negócio na casa do meu pai? Você acha que de fato que era só os comerciantes? Quem fazia negócio na casa de Deus lá? Vou te fazer uma pergunta clássica do empreendedorismo. Se existe demanda, se existe quem vende, é porque existe o quê? Quem compre. Então, quem faz negócio? É só o que vende? É só o pastor que está anunciando o evangelho da prosperidade? É ele que está negociando? Seja honesto, meu irmão. Assim, eu faço isso porque eu faço para mim. Não, eu também estou negociando. Porque eu estou indo lá para receber a bênção só receber a bênção. Então, eu sou tão corrupto quanto ele, irmão. Então, eu sou tão corrupto quanto o pastor que está ali só anunciando a pregação do evangelho. Que isso, Saulo, é verdade, irmão. A gente é tão corrupto quanto ele. Porque a gente só está indo na casa de Deus para Deus ajudar a gente. Entendeu? É isso que Jesus falou. Então, Jesus estava revoltado. Vamos finalizar aqui. Marcos 3, que a gente vai finalizar agora. E aí eu quero terminar, que eu quero ler uma parábola para vocês. Quando o Sérgio falou que eu ia pregar, estava um pouco em cima, tinha faltando 2 dias, eu disse sim, assim, sim, mas eu queria ter dito não. Eu queria ter dito não. Mas eu, por vergonha, que é um processo que eu estou passando, de falar não, quem é que tem dificuldade de falar não? Ele deixa mesmo, o pastor Sérgio é tranquilo, mano. Mas quem é que aqui tem vergonha de falar não? De dizer não? Eu tenho, irmão. Eu tenho. Então, por vergonha de dizer não, eu disse sim, querendo dizer não. Aí eu, caramba, precisava de mais tempo, cara, para pregar, precisava de mais tempo para estudar mais e tal. Aí, até o momento que esses dias, nesse processo, eu tive um tempinho à tarde livre, e aí tinha um livro lá em cima da minha mesa, que eu estou lendo com a minha mulher. Estou 2 capítulos atrasado, estava 2 capítulos atrasado. E aí eu falei, cara, vou ler aqui o livro. Estava com a cabeça meio cheia. Não, se eu ler a Bíblia agora não vai dar. Vou ler o livro aqui e botar em dia. Peguei o livro e li um capítulo lá. Quando eu terminei de ler o capítulo, meu irmão, acho que eu falei assim, caramba, velho, isso aqui é confirmação de Deus que eu tenho que pregar. É confirmação, não é que eu tenho que pregar, ou seja, porque eu preciso anunciar essa mensagem, porque foi um negócio que foi com uma luva, meu irmão. Caiu exatamente com o tema que a gente está falando, caiu exatamente com a realidade da igreja, nossa aqui, a igreja nos seus dias, caiu exatamente com essa passagem aqui que eu queria ministrar. Porque eu já tinha lido ela umas semanas atrás, essa Marcos 3 aqui, mexeu muito comigo. Eu falei, caramba, realmente eu disse sim, porque ela ter dito, eu precisava falar isso. Então, para finalizar, eu queria ler isso com você. Só revisar o texto aqui rapidinho. E outra vez, entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas, só para ver se eu esqueci algo. Estavam observando se curavam no sábado, para o acusarem. Disse ao homem que tinha a mão mirrada, levante-se, vem para o meio. Engraçado, Jesus sempre traz para o meio a pessoa com necessidade. Você vê ele fazendo com a criança, que era rejeitada na época. Jesus pega uma criança, bota no meio, bota no colo dele e fala assim, se vocês não forem igual essa criança aqui, vocês nem entram no reino do céu. Vocês nem entram. Outra vez, uma mulher ia ser apedrejada, Jesus coloca a mulher no centro das atenções e perdoa a mulher. Ele sempre pega a necessidade que deveria ser a necessidade que deveria ser uma oportunidade de expressão de quem Jesus é. Ou seja, Jesus pegou aqui, essa aqui, uma pessoa com necessidade, é uma oportunidade para que você e eu mostrem quem é o Deus que você serve. É uma oportunidade, uma pessoa com necessidade, irmão, é uma oportunidade que Deus está me dando para que eu não apenas revele o poder de Deus. Não é um negócio de falar, eu vou fazer um milagre. Pum, não.
É para que eu revele quem Deus é. É para que eu manifeste, porque tem um monte de gente curando aí, irmão. Tem um monte de gente realizando milagre, sendo instrumento do poder de Deus. Tem um monte de gente curando, mas tem poucos que estão revelando fora das portas da igreja, no seu dia a dia, quem Deus é, entendeu? Tem pouca gente fazendo isso, irmão. A maioria quer revelar o poder, ninguém quer mostrar as virtudes de Deus através da sua vida. Então é isso que Jesus falou aqui. Quando ele via alguém com necessidade, não é que ele estava santificando a necessidade, não é que ele estava santificando a pobreza. Está vendo? Não. A necessidade e a pobreza é uma oportunidade de outros glorificarem a Deus. Estava lendo isso outro dia, irmão, desculpa. Como é que as pessoas lá fora vão glorificar a Deus? Eu li na Bíblia, né? Estava lendo na Bíblia Jesus lá, aí no final do versículo. E todos davam glória a Deus. Eu falei, caraca, velho, como é que Jesus arrancava um glória a Deus de todos? Como é que Jesus arrancava da boca de quem não é cristão, porque estava todos, um glória a Deus? Com a sua conta cheia de dinheiro? Não era isso que Jesus fazia para arrancar um glória a Deus. Com a sua, sei lá, Jesus arrancou. Aí eu fui ler o antes, né? O que Jesus fez? Pegou um necessitado, curou aquele cara e todos davam glória a Deus. Uma expressão de misericórdia e de amor de Deus com quem ninguém se importava. Aí todo mundo, caraca, glória a Deus. Então como é que você e eu vamos conseguir arrancar um glória a Deus de quem está na nossa volta lá no meu trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade? Não mentindo? Sim, cara, pode ser. Mas a pessoa às vezes pode te respeitar, você pode ganhar o respeito, olha só, presta atenção, você pode ganhar o respeito das pessoas pelo fato de você e eu sermos pessoas que não mentem, que não fazem sexo antes do casamento, pessoas que não roubam. Você pode ganhar o respeito das pessoas. Ih, chegou o Saulo, vamos parar o assunto. Beleza, cara, você ganhou o respeito da pessoa. É isso que eu quero, irmão? Não é isso que eu quero não, brother, na boa. Eu não quero ganhar o respeito de ninguém pelo fato de obedecer a Deus. Eu quero que aquela pessoa olhe para mim e fale, caraca, glória a Deus, cara. Você se importou. Só Deus, porque ninguém se importa com esse cara. Glória a Deus. Cara, que religião é essa que você serve? Pô, eu sou cristão. Pô, mas então você está fazendo, eu sou, sei lá, qualquer outra religião. Você está fazendo isso para ser aprovado por Deus? Não, cara. Eu já fui aprovado por Deus em Cristo, cara. Eu já ganhei minha salvação em Cristo. Isso aqui é porque essa é a pessoa que eu sou agora. Deus é assim e eu sou assim. Então, eu não quero ganhar, olha só, que se dane o respeito, desculpa essa palavra, que se dane que as pessoas olhem para mim com respeito. Na boa, eu não estou me importando com isso. O que eu vejo Jesus falando para mim, ele falou, Saulo, quem vai dar glória de Deus? Quem vai dar glória a Deus olhando para a sua vida? Eu quero que as pessoas deem glória a Deus olhando para a sua vida, através da misericórdia que você expressa, através que você, em um bando de um monte de gente, você não é movido por ganância. Mas tem ganância no meu coração? Tem, meu irmão. Tem ganância no meu coração. E essa é a minha luta, é a nossa luta. Mortificar os desejos da carne. Nossa, que vida ruim, não, meu irmão. Não é vida ruim, não. Essa é a verdadeira vida. Mortificar os desejos da carne. Como é que você consegue? Como é que a gente vai conseguir, Saulo? Se entregando para Deus, irmão. Quanto mais eu me entrego para Deus, mais eu venço o pecado. Então eu vou ler aqui para a gente terminar. Acabou então, a mensagem era essa. A motivação do nosso coração precisa ser, antes de ganhar vidas, antes de pregar o evangelho, precisa ser a compaixão. Precisa ser a olhar para as pessoas e se importar com as pessoas. Olhar para as pessoas e anunciar o evangelho. Então eu queria ler isso aqui, ó. Presta atenção, por gentileza. A estação salva vidas. Um sacerdote episcopal chamado blá, 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 Teodoro, sei lá o quê, escreveu uma curta parábola em 1953 que, em minha opinião, o Senhor tem usado poderosamente ao longo dos anos para ajudar cristãos a enxergarem a verdadeira função da igreja. É isso que está falando aqui. É isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, alguém escreveu uma parábola que estão ajudando, ao longo da história, os cristãos, nós, a enxergarem a verdadeira função da igreja. Embora citada com frequência, considero o tema da parábola tão importante que não quero que esqueçamos da verdade nela contida. Vamos lá, vamos à parábola que o cara escreveu.
Numa perigosa região costeira, na qual sempre aconteciam naufrágios, havia uma pequena e incipiente estação salva-vidas. A construção era pouco mais que uma barraca e contava com apenas um barco, mas os poucos salva-vidas dedicados mantinham o mar sob vigilância constante. Sem pensar no próprio conforto, saíam dia e noite incansáveis em busca de náufragos. Alguns que foram salvos por eles e várias outras pessoas dos arredores quiseram associar-se à estação, de modo que lhe dedicaram tempo, dinheiro e esforços no apoio ao trabalho ali desenvolvido. Alguém não entendeu essa primeira parte? Se você não entendeu, tranquilo, irmão. Eu demoro para entender também. Uma estação. Vamos lá para a gente terminar. Eita, fui abrir minha boca aqui e me perdi. Novos barcos foram comprados e novas equipes treinadas. A pequena estação cresceu. Alguns integrantes da estação salva-vidas sentiam-se infelizes trabalhando em uma construção tão rude e mal equipada. Achavam que o primeiro refúgio dos resgatados deveria ser um lugar mais confortável. Substituíram os catres de emergência, devia ser maca, por camas de verdade. E colocaram mobília melhor no prédio ampliado. Beleza? Agora, a estação salva-vidas se tornara um local de reunião popular para seus integrantes, que a decoravam lindamente. Meu irmão, a gente pintou a igreja aqui esses dias. Você tem noção do tapa que eu levei no final disso aqui? E decoravam lindamente a estação salva-vidas, já que passaram a usá-la como uma espécie de clube. Menos membros da equipe se interessavam em sair para o mar em missões de resgate, de modo que contrataram salva-vidas para realizar o trabalho. Na decoração do clube, ainda prevalecia o motivo de salvar vidas. Prevalecia no púlpito, né? O discurso era o mesmo. Jesus salva, Jesus liberta. Vai trazendo para a nossa realidade, irmão, que eu não vou explicar ela não. Vai trazendo para a nossa realidade. É por causa do tempo, tá? Se me der tempo, a gente fica conversando aqui horas. Então, na decoração do clube, ainda prevalecia o motivo de salva-vidas. Havia até um barco salva-vidas litúrgico. Havia um barco salva-vidas bonito que colocaram lá, construíram e botaram lá dentro. Na sala que as recepções do clube ocorriam. Mais ou menos nessa época, um navio foi a pique na costa. Um navio naufragou na costa. Os salva-vidas contratados trouxeram barcos e mais barcos, cheios de gente gelada, molhada e semi-afogada. Lembra do irmão ressequido lá? Que entrou dentro da sinagoga? Mesma coisa, mesma situação, irmão. Olha aqui dentro também. Cheio de gente semi-afogada. Todos estavam sujos, feridos ou doentes. O belo clube novo virou um caos. Então, o comitê encarregado, já viram, tinha até comitê, irmão, mandou construir chuveiros do lado de fora das instalações, nos quais as vítimas do naufrágio podiam limpar-se antes de entrarem. Limpar-se antes de entrarem. Misericórdia. Na reunião seguinte, houve uma divisão entre os sócios do clube. A maioria desejava suspender as atividades salva-vidas, por considerá-las desagradáveis, um estorvo para a vida social do clube. Alguns sócios insistiam que salvar vidas era o propósito primário e salientavam que eles ainda não eram chamados de uma estação salva-vidas. Mas acabaram sendo vencidos e tendo que ouvir olha o que os caras ouviram, se quisessem salvar a vida de todo tipo de gente que se afogava naquelas águas, que começasse a construir sua própria estação salva-vidas. Foi o que fizeram. Estou terminando. Com o passar dos anos, a nova estação, ou seja, os caras abriram uma nova estação, né?
Sabe? Abriram uma nova igreja, simplesinha. Vamos pregar o evangelho, irmão. Vamos salvar, vamos lá fora. Criaram uma nova estação simples, né? Tudo começa com muito simples, né, irmão? Tudo começa com simples e com a motivação correta. Tudo começa assim, irmão. Com o passar dos anos, a nova estação sofreu as mesmas transformações que tinham acontecido com a antiga. Evoluiu para um clube e mais uma estação salva-vidas foi inaugurada. A história continuou a se repetir e se você visitar aquela parte do litoral, encontrará diversos clubes exclusivos ao longo da costa. Os naufrágios continuam frequentes naquelas águas, mas a maioria das pessoas se afoga. Bom, meu irmão, eu acho que a gente conseguiu entender um pouquinho, né? Aí eu vou falar o que Deus ministrou, Deus falou comigo através de uma convicção. Eu não ouvi a voz dele não, ainda. Pô, tu está preocupado pra caramba em pintar a igreja, né, cara? A gente pintou aquilo ali, meu irmão. Está a semana toda querendo arrumar, se movendo. A gente está há mais de, sei lá quanto tempo, 3 meses, se movendo, querendo se mover para pintar a igreja, para deixar a igreja mais, fala, irmão, confortável. Aí, um dia depois que eu li aquilo ali, aí Deus falou comigo assim, beleza, né? Pintou lá, passou mó tempão lá dentro hoje, né? Beleza. E o Uber? E o Uber lá? E aquela pessoa lá no teu trabalho, que está com a mão esmirrada, você dedica você dá a mesma garra que você dá para deixar a tua igreja bonita? Meu irmão, eu acho que eu nunca, foi uma das vezes mais sinistras para mim, porque aquilo foi sinistro, meu irmão. Eu só tive como chorar, irmão. Só tive como chorar e pedir perdão a Deus, misericórdia. Foi ontem. Então, que a gente entenda que a nossa missão aqui na CCR, e a sua missão e a minha missão como discípulo de Jesus, é ficar de olho no mar. É ficar de olho, como eles ficaram, vigilantes constantemente para ver quem estava se afogando. E que não importa a estrutura, irmã. A Paula até falou, estava conversando com a Paula, não importa a estrutura. Não importa o tipo de culto, irmão. Não importa se a música foi legal. Não importa se você sentiu no seu coração um quentinho. Não importa, irmão. Não importa isso, irmão. Na boa, não importa. A igreja, segundo o propósito de Deus, é o lugar onde as pessoas se importam com quem está morrendo, irmão. Com quem está morrendo do nosso lado. Que Deus, em nome de Jesus, converta o nosso coração, irmão. Converta o nosso coração. Lute contra a ganância que existe no teu coração. Falo isso porque eu tenho falado isso para mim. Lute contra o egoísmo que está no seu coração. E que Deus possa despertar a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus,